Saudações, Saudações. sou estudante Henrique Lima, estudante de 4ª Câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 19 de abril de 2026 e o tema da conferência de hoje é Eros, tema retirado do livro Mistério do Áureo Florescer, do Venerável Mestre Samael Aun Weor. Se nós observarmos o gráfico, podemos perceber alguns elementos, sendo eles um filósofo segurando a ferramenta do caduceu de Mercúrio, observando um casal. O casal aqui representado por Eros e Psique. Entre os muitos símbolos herdados na antiguidade, poucos foram tão incompreendidos quanto Eros. Para a mente atual, seu nome costuma estar ligado apenas ao erotismo, ao desejo carnal ou ao prazer passageiro. Entretanto, nas antigas escolas de mistérios, Eros representava algo infinitamente mais profundo. A força primordial que une o masculino e o feminino, passivo e ativo. A força que gera a vida, impulsiona a sua criação e move a alma em direção à sua origem superior. Eros não é somente o desejo entre o homem e mulher. Ele também se manifesta no impulso que inspira o artista a criar, no chamado interior que conduz aquele que busca a verdade, no entusiasmo por uma obra nobre, no amor pela beleza, no anseio em contemplar a natureza em sua plenitude. Sempre que algo dentro do ser humano deseja unir-se ao que considera superior, ali atua Eros. Por isso, reduzir Eros ao instinto é desconhecer a sua natureza mais elevada. O mesmo fogo que pode aprisionar também pode nos libertar. A mesma energia que arrasta ao erro pode levar à consciência. Tudo depende do uso que fazemos dela. Um ponto importante é que nós precisamos aprender a diferenciar o que é Eros do erotismo e da pornografia. Nessa conferência nós tratamos de Eros, que seria o aspecto superior que traz a relação do amor, o homem e a mulher, a contemplação de tudo o que é belo da natureza e o direcionamento disso ao Criador, à sua origem, à sua força original. Enquanto o erotismo, ele também está ligado, de certo modo, ao Eros. O erotismo, então, ele vai se referir agora às questões físicas. Aquele aroma relacionado ao sexo, relacionado à união entre o homem e a mulher. Mas ali já se encontra o desejo, que precisa de refinamento para se tornar Eros em sua forma pura. O erotismo, ele vai estar relacionado a uma expressão simbólica, estética e emocional, muitas vezes sensorial, relacionada à beleza corporal, uma tensão afetiva, uma imaginação, sedução e mistério, como nós podemos observar em diversas obras, como por exemplo um poema amoroso, um filme sensual, ainda sem vulgaridade, um casal cultivando a atração com delicadeza. Aí existe o erotismo. Enquanto em Eros, um exemplo seria um casal que se ama e cresce junto. Cresce em devoção, cresce em prosperidade espiritual e material. Um artista criando uma grande obra,
bela, não necessariamente se referindo ao corpo, uma obra da natureza, uma obra de uma arquitetura, uma obra de arte, simplesmente bela. E também Eros se manifesta em alguém que busca a sua verdade interior. Agora, enquanto à pornografia. A pornografia é a redução da sexualidade a um consumo visual e a um estímulo imediato, geralmente centrada em excitação rápida, repetição e objetificação. Neste quesito, vai ser enquadrado o foco mecânico no corpo, ou seja, aquele corpo que antes era belo, que antes era algo mais valoroso, algo superior, agora se torna apenas um mero objeto, tal como um robô, algo artificial, mecânico. Existe uma ausência de vínculo real, pois quem que vai se vincular com um objeto, com algo não humano? Existe também na pornografia um estímulo intenso e instantâneo. Então a pessoa ela força o seu órgão sexual para que ela tenha o prazer instantâneo. Mas esse estímulo é tão intenso que vai sobrecarregar o seu corpo, gerando também um consumo compulsivo, pois essas atitudes, esses atos, vão danificar o seu corpo e cada vez o seu desejo, o seu ego, vai necessitar de mais intensidade nesse impulso, o que vai gerar um consumo cada vez mais compulsivo, justamente porque isso causa uma dessensibilização. A pessoa ela perde a sensibilidade de seus órgãos, do seu corpo, dos seus olhos, perde a sensibilidade dos seus sentidos, deixa de sentir o aroma da natureza, de ouvir o canto dos pássaros e ver a criação divina com o olhar de um artista, pois ela está reclusa em seu quarto escuro, cometendo todos esses atos aqui citados. Fantasias desconectadas da realidade. A pornografia, hoje, ela cada vez se afasta mais da realidade. A pornografia vive só de ilusões, devaneios, desejos, tudo aquilo que não reflete a natureza real do ser humano. Aquele que vê um filme pornográfico ou um vídeo pornográfico, ele não está vendo os seres humanos. Ele não está vendo algo natural da humanidade. Ele está vendo algo artificial, mecânico, objetificado, uma destruição daquilo que é humano, daquilo que é Eros, daquilo que Eros representa. Ele transforma a pessoa em um mero objeto, como se fosse uma marionete para os seus desejos. Portanto, nem toda nudez é pornografia. O ponto central está na intenção e a excitação consumista e objetificante. A nudez não é algo pornográfico. A pornografia está na intenção ao se contemplar a nudez. Neste gráfico podemos perceber então a força relacionada ao aspecto sexual, a força de Eros. O próprio corpo ele vai testemunhar o poder dessa força. Quando alguém se apaixona, o humor ele se altera, os pensamentos se intensificam, o olhar muda e a respiração se acelera e a imaginação se exalta. Isso seria a paixão ou o enamorar neste primeiro momento, de uma certa forma inconsciente, mas é algo também atrelado a Eros, essa chama da união da natureza. O olhar ele muda e a respiração, o coração, ele palpita e acelera. A vitalidade aumenta ou se desorganiza. O corpo inteiro responde, porque a energia criadora toca não apenas os sentidos, mas também
a mente, a emoção e a vontade. E isso nos revela algo essencial. Não estamos diante de uma força pequena. Estamos diante de uma das potências centrais da existência humana. Contudo, toda grande energia exige direção. Quando Eros atua em uma consciência adormecida, transforma-se em paixão cega, ciúme, obsessão, dependência, impulsividade e, por consequência, sofrimento. Quantos destruíram relacionamentos por não saber governar os seus próprios desejos? Quantos trocaram o real pela fantasia? Quantos perderam a paz por se deixarem conduzir por impulsos mecânicos, impulsos inconscientes, vaidades e devaneios tolos? O problema não está em sentir, mas em dormir diante daquilo que se sente. No gráfico que nós observamos, representa a górgona. Na mitologia, os homens que olhavam para ela se transformavam em pedra. Então seria justamente nessa conferência, fazendo uma alegoria metafórica, que o homem que não compreende os seus impulsos sexuais, que vai atrás do desejo, ou neste caso, como nós já explicamos na conferência, que se afasta de Eros e vai para a pornografia, derramando suas energias sexuais, fornicando, perdendo o controle do seu corpo físico, se transforma em pedra. Muitos tentam resolver esses conflitos pela repressão. Outros escolhem a entrega sem limite. Se entregam ao amor de uma forma enlouquecida. Porém, nem a repressão, nem a falsa castidade dos cristãos, dos monastérios, onde se abstém até mesmo do matrimônio, essa não é a castidade verdadeira. A castidade verdadeira será explicada ao longo da conferência. Nem mesmo a indulgência vai educar o sexo. O caminho verdadeiro começa com a atenção. Entre o estímulo e a reação, existe um instante sagrado. Nesse breve espaço, pode nascer a consciência. Uma das chaves mais simples para acessar este estado de consciência é a respiração profunda, unida da recordação íntima. Quando nós respiramos profundamente e recordamos que existe Deus, Cristo, dentro de nós, nós ganhamos uma chave para nos transformar. Quando o desejo desordenado surge, ou mesmo quando a ira se acende, ou a ansiedade começa a dominar, até mesmo a carência começa então a apertar o nosso coração, atrapalhar as nossas emoções, o estudante deve perceber esses momentos. Então ele respira. Percebeu que está carente, percebeu que está ansioso, que a mente vai começar a tagarelar, vai se distrair, então ele respira, pausa. E antes que haja a reação, ele direciona a sua atenção para recordar de si mesmo. Recordar, inspirando com serenidade, soltando o ar lentamente, observando o seu estado interior para lembrar do Cristo, lembrar do seu real ser. Este ato, aparentemente simples, ele rompe a mecanicidade. A energia que antes corria para a reação, ou seja, a pessoa que não fez isso, que não respirou profundamente,
No momento que ela sentisse carência, ela iria então até o seu companheiro ou sua companheira e iria reagir, iria gerar um conflito, gerar acusações falsas. Mas aquele que respira profundamente, ele interrompe, ele deixa de ser inconsciente, ele transforma esta ação em uma força disponível, onde haveria agitação, tumulto, perturbação, vai nascer o silêncio. E aonde havia devaneios, surge a lucidez. A pessoa que confia em seu amor, ela não precisa sentir carência. A pessoa que confia em seu ser, ela sabe que o Eros preserva o seu matrimônio. Então ela respira profundamente. E surge a lucidez. Ela reflete sozinha. E justamente o gráfico representa quando Perseu utiliza o espelho para cortar a cabeça da górgona. Assim, começamos a desvincular Eros da carne e do desejo bruto e começamos a elevar gradualmente ao seu potencial divino. Então, os impulsos sexuais que nós estávamos percebendo no nosso corpo, a força sexual, aquela paixão, aquela atração pelo sexo oposto, pelo companheiro ou mesmo pelo sexo, ela começa a deixar de ser um impulso descontrolado. Nós passamos a observar, sentir esses impulsos, respirar profundamente, perceber e trazer a compreensão e a lucidez. Estamos elevando o erotismo ao seu potencial divino, direcionando o erotismo para Eros. A vida cotidiana oferece então um segundo templo de trabalho, o espelho psicológico. As relações humanas revelam conteúdos ocultos em nós mesmos. O outro frequentemente desperta aquilo que ainda não vimos em nós. Então é muito mais fácil observarmos nosso dia a dia ao redor, casais conflituosos, casais harmoniosos, nossa própria família, nossos exemplos do passado, nossos avós, irmãos. Muitas vezes nós julgamos de forma inconsciente, mas o nosso trabalho é nos perceber, usar o espelho para se imaginar no lugar. Como nós faríamos? Como faria diferente? Será que eu reagiria dessa forma também? Refletir, usar o espelho psicológico para procurar onde aquele defeito ou aquela virtude existe dentro de você. Se surge o ciúme, talvez exista insegurança. Se surge uma irritação exagerada, talvez exista um orgulho ferido. Se surge a necessidade de controle, talvez exista um medo. E se surge carência constante, talvez exista um vazio interior. O ignorante culpa sempre o mundo, sempre o exterior, mas o estudante, ele observa a si mesmo. Cada conflito pode converter-se em revelação, em conhecimento. Cada dor pode mostrar a raiz de um defeito, e cada relação pode se tornar um laboratório da consciência. Mas ver não basta. É necessário morrer em nossos erros. Então, eis o ensinamento da morte psicológica. Sem ela, a energia de Eros fortalece aquilo que ela vai encontrar dentro de nós. Se há luxúria, Eros alimentará a luxúria. Se há vaidade, ela ampliará a vaidade. Se há ira, incendiará a ira. E se há apenas egoísmo, servirá ao egoísmo. Por isso, antes de elevar a energia, necessitamos purificar o seu recipiente, ou seja, o nosso corpo. Eros
surge das nossas energias sexuais, da base da nossa coluna, movendo nossos impulsos vitais, emocionais, mentais e sexual. E para isso é necessário purificar essa energia. Toda vez que nós percebemos que essa energia está sendo direcionada para o impulso negativo, como citado, no exemplo a carência, orgulho, nós interrompemos este processo com a respiração profunda, recordamos intimamente, e então fazemos a súplica à nossa Mãe Divina que cuida e protege, guarda essas energias sexuais, protege e preserva as energias de Eros. Suplicamos a ela: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Elimine este defeito que me aprisiona. Mãe Divina, tire de minha psique a carência, a inveja, o orgulho, a luxúria. Suplicamos a nossa Mãe, humildemente, para que ela limpe nossas energias sexuais, para que as nossas energias sexuais sejam puras, sutis, leves, como o próprio Eros. Suplicamos para que ela limpe a nossa energia e liberte a sua luz, liberte a consciência. Depois da súplica, permanecemos atentos, sem justificar o erro, sem alimentá-lo, sem identificações. Assim, pouco a pouco, a força negativa se debilita e a essência vai sendo libertada. Então, gradualmente, com a morte psicológica, os efeitos eles vão perdendo a força, vão perdendo a sua importância em nosso corpo. Paramos de dar importância a esses defeitos. Paramos de dar importância à falsa carência, aos devaneios. E a nossa essência, a essência de Eros, que busca o Criador, se liberta. E ela passa, então, a dar espaço às virtudes naturais do ser. O amor, a diligência, a castidade, o altruísmo, a temperança, a humildade e a própria caridade. Quando Eros deixa de servir ao ego, começa a manifestar-se como amor verdadeiro. O desejo quer apenas possuir, o amor cuida. O desejo exige, enquanto o amor oferece. O desejo teme a perda, o amor serve. O amor real não vive apenas de emoção intensa, mas de presença, respeito, constância e sacrifício consciente. Ele aparece em gestos silenciosos, como ouvir com atenção, cuidar nos momentos difíceis, permanecer fiel, dialogar com maturidade, crescer junto, sem esmagar o outro, sem atrapalhar o seu companheiro, sem sobrecarregar. Nesse estágio, Eros já não é paixão turbulenta, é a força harmonizada pela alma divina. Dentro dos mistérios gnósticos, existe ainda uma aplicação mais profunda dessa energia. A sexualidade superior. Trata-se da união consciente entre esposo e esposa, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar suas energias sexuais durante o ato sexual, mediante ao amor, reverência e a transmutação dessa força criadora, a transmutação das forças de Eros. Podemos observar o gráfico, percebemos o casal, sendo que o homem retorna à sua esposa após compreender as suas energias sexuais, se purificar, ou mesmo encontra a sua esposa, sua companheira, e atrás, uma figura velada, o próprio Eros. Eros é a força que une o casal. Mas, quando negligenciado,
o trabalho da pureza, o trabalho do amor dentro do lar, Eros também separa. Então ele está sempre vigiando, pois, como nós já compreendemos, Eros é uma força criadora, primordial, muito diferente da pornografia, do erotismo subjetivo, do erotismo inferior, que este é totalmente oposto a Eros. Nesse sacramento, as energias sexuais que seriam desperdiçadas agora são direcionadas para dentro e para cima, convertem-se em luz interior. A energia preservada fortalece a mente, vivifica o coração, aumenta a criatividade e aprofunda a união do casal. O ato deixa de ser uma simples descarga biológica e transforma-se em um caminho iniciático. A prática, porém, não começa no corpo, começa com a recordação íntima do ser. Quem nos dá a graça de praticar a sexualidade superior é o próprio Eros. Ele nos ensina a apreciar o sexo com amor e com consciência. Nos ensina a compreender que a união sexual de esposo e esposa jamais deve haver a expulsão do sêmen. Jamais deve ficar apenas nos sentidos subjetivos, nos desejos e, principalmente, jamais devem ter a intenção de prazer imediato. O prazer de Eros é um prazer eterno, é o prazer para toda a vida, do matrimônio perfeito, o amor verdadeiro. Esta é a castidade verdadeira, a união sexual de esposo e esposa sem jamais expulsar o sêmen, sem jamais derramar as energias sexuais. Claro que a força da natureza não seria apenas uma das entregas de Eros, o sexo, o amor, a beleza. A Eros também nos entrega as medicinas xamânicas, a união sexual de esposo e esposa em sua forma natural, sendo um instrumento para nos auxiliar no conhecimento verdadeiro, no autoconhecimento. A ayahuasca, as medicinas xamânicas sagradas, quando utilizadas com respeito e propósito elevado, elas podem revelar as sombras mais ocultas dentro de nós, mostrar estados internos esquecidos, despertar arrependimentos sinceros e recordar dimensões superiores da existência. Ela nos faz perceber e reviver Eros dentro de nós. Contudo, nenhuma visão substitui o trabalho diário. Nenhuma experiência dissolve o ego por si mesma. A medicina pode mostrar a porta, mas somente a disciplina da autoobservação, a morte psicológica e a castidade verdadeira permitem atravessar todo o sofrimento, superar e transcender. Chegamos então à síntese deste ensinamento. A mesma força chamada de Eros pode expressar-se como um impulso cego quando não a compreendemos. Pode se tornar em paixão humana e sofrimento, mas também pode amadurecer como amor consciente. Pode elevar-se como fogo sagrado de iniciação. Tudo depende do grau de presença e do trabalho interior de cada ser humano. Que aprendamos a não desperdiçar o fogo que nos foi confiado, que saibamos transformar o desejo em consciência, impulso em serenidade, amor em serviço e energia em luz.
Assim como Eros nos ensina, nos dá o seu exemplo, através da natureza, se sacrificando, dando o fruto das medicinas, das águas, do ar, da vida, para que possamos nos alimentar. Assim também devemos ser, um exemplo para toda a humanidade, praticar a sexualidade superior, ensinando que Eros é algo muito além dos impulsos subjetivos, da nudez ilusória, da pornografia. Eros é muito além disso. E para isso, para que a humanidade ela possa se libertar dessas ilusões, é necessário que existam casais que mostrem, que pratiquem esses ensinamentos, que se esforcem, para que inspirem outras pessoas, para que a gente possa libertar a humanidade, salvar esta humanidade, criar uma humanidade superior, uma linhagem superior, daqueles que buscam a verdade de si mesmos. Grato pela atenção de todos. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a persona.